Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma mensagem aqui do canal Ana Encanta. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo trazer com escolha, né? Você geralmente tem duas opções. Hoje eu vou trazer uma única mensagem. Se você sentiu de clicar para ouvir, é porque aqui de fato tem uma mensagem para você. Independente da data, é uma leitura atemporal. Vale para o momento em que você está acessando o vídeo. Eu vou começar com esse tarô aqui. A gente vai descobrir qual a mensagem vem até você. Você precisa ouvir nesse momento da sua vida. Ok. Bom, eu tenho aqui o movimento acelerado, o 8 de paus. E pra mim essa carta eu já vou olhar só pra ela antes de tirar mais uma. Ela me traz uma... Obviamente pelo desenho, ela me traz essa referência à carta da estrela. Ela traz essa... claro, né, que aqui a gente tem uma estrela cadente que fala... que traz essa ideia de algo que... um desejo se realizando ou um caminho iluminado. A gente vai continuar vendo aqui o que mais sai, mas são as duas primeiras impressões que eu observo através dessa primeira carta. E a ideia de movimento acelerado é como se isso viesse rápido para você. A segunda carta que a gente recebeu aqui é a carta da intuição, a sacerdotisa, e há mais uma carta que traz uma referência a essa guiança, como se você estivesse sendo direcionado ou direcionada pelo caminho certo. Se você vem de um período em que as coisas estão um tanto instáveis ou estagnadas, ou você não sabe o que fazer, essas duas cartas me dizem que você vai descobrir o caminho vai se abrir na sua frente, a sua intuição está te guiando na direção certa. E o que é muito curioso aqui é que a primeira coisa que eu falei foi sobre essa estrela, né, que está aqui, bem em destaque. Ela está iluminando o caminho, ela está direcionando. É uma estrela guia, que é uma referência à própria carta da estrela. E aqui a gente tem... eu não sei bem o que é isso, me parece... é como se fosse um escudo. E tem, pra mim, uma representação do universo desenhado. Eu acho que não dá pra ver. Eu vou tentar aproximar. Bem aqui. E ela tem esse ponto de luz, bem no meio. É uma... acho que focou. É uma dupla estrela aparecendo, ou uma reafirmação dessa estrela que está aqui, levando nesse caminho, direcionando nesse caminho aqui através da sua intuição. Aquilo que... essa voz interna que te aponta, que te traz respostas, aquela voz suave que você nem sabe muito bem de onde vem, mas ela sempre tá certa. Se você se guia por ela, você vai para um lugar melhor. E aqui a gente tem o destino, a carta do destino, a roda da fortuna. É uma... eu vou conectar ela à própria ideia de destino, já que eu comecei falando, né? A mensagem para mim fala sobre essa jornada em que você se encontra nesse momento, estando perdido ou não, se você queria uma confirmação se você está no caminho certo, em qualquer área da vida. Aqui é na vida como um todo. Para mim, essas três cartas te dizem que sim. Se você estiver seguindo um caminho em que você segue a sua intuição, as portas se abrem,
esse caminho se ilumina na sua frente e você vai em direção ao seu destino. Eu ia usar a palavra destino certo, mas não é bem isso. A gente tem vários destinos. É como se você tivesse várias possibilidades. Por isso que a previsão através do tarô, por exemplo, a previsão de futuro, ela não é uma verdade talhada em pedra. É uma possibilidade. Você pode escolher seguir aquele caminho ou não. Ele é favorável, mas não quer dizer que ele seja certo. Você precisa dar os passos que te levam até lá. Então, se você está se guiando pela bússola que você tem dentro de você, você está se direcionando sim para esse lugar melhor e mais elevado para você. Aquele lugar, aquele destino que está mais alinhado com quem você é. É como se fosse o ponto final da sua jornada. E isso é muito curioso. É o ponto final, vou terminar a frase para ela fazer sentido. É como se fosse o ponto final da sua jornada, mas na verdade, o mais importante é o caminho, não é o ponto final. Não é a linha de chegada. É o que te leva até lá. É quem você se torna enquanto você está indo nessa direção. E eu falo que é curioso porque essa carta, no outro tarô que eu costumo usar nas leituras aqui do canal, a carta do 8 de paus, ela é a carta da viagem. Quando eu virei essa carta aqui, na minha mente eu pensei assim, tá, que carta é essa? Porque esse tarô aqui que eu tô usando, ele é um tanto novo, eu ainda tô conhecendo as cartas, e ele não tem uma referência direta aos arcanos tradicionais. Mas eu gosto sempre de trazer a informação do tarô tradicional para mesclar aqui com a minha leitura intuitiva. E aí, enquanto eu estava falando, me lembrei de que carta é essa, que é a carta da viagem, que o tarô do Osho também não é um tarô tradicional, mas é a referência que eu tenho, é o que eu mais uso nas minhas leituras, nos meus atendimentos, e é o que eu tenho as imagens mais vivas na mente. Então, a carta da viagem, que fala sobre essa trajetória, sobre a jornada na direção do seu destino, que vai te moldando, vai te transformando na versão que você precisa ser para ir mais longe. Espero que essa frase faça sentido. Para mim ela faz. Espero que ela faça sentido para você. E a gente tem aqui a carta do louco com uns novos começos. Ou um novo começo, aqui tá no plural, mas pode ser um novo começo. Como eu disse, pode ser que você esteja pensando, aqui talvez tenham dois grupos um pouquinho diferentes um do outro. O primeiro, eu sinto muito forte que muitas pessoas, a maioria das pessoas que parou para ouvir essa mensagem, são essas pessoas que estão perdidas. É como se tivesse perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir. Não tem muita clareza de direção. E por isso está um tanto estagnado, um tanto paralisado. Você não sabe em que direção você dá o próximo passo, então você está escolhendo não dar passo em direção nenhuma. Para esse grupo, a mensagem é: o seu destino te espera no caminho da sua intuição. Se você se permitir fluir, entrar nesse fluxo que a sua intuição, que o seu corpo, que a sua mente, não o seu ego, mas a sua mente, o seu corpo mental, se alinhando com o seu emocional, com a sua intuição, com o seu físico, se todos eles estiverem equilibrados, alinhados, você está recebendo a informação e você consegue ouvir melhor a mensagem. Qual é a informação? Qual é o caminho? Se você entrar nesse fluxo, o movimento vai se acelerar e você vai chegar nesse lugar.
Essas pessoas precisam ter coragem. Coragem de se permitir ouvir. Tirar um pouco o racional, a mente racional, que eu, aqui nesse caso, eu estou associando a essa ideia do ego, aquela parte nossa que protege a gente do perigo. O ego não é ruim. A função dele é proteger a gente do perigo, né? Indo além disso, passando por isso, passando pelo medo, o que tem depois do seu medo? Qual é o seu medo? É de não conseguir chegar onde você deseja? É de seguir o caminho errado? Se esse é o seu medo, essa é a sua resposta, a sua intuição. Essa carta dos novos começos para mim tá aqui, e é muito bonita a imagem que ela traz dessa pessoa caminhando por cima da terra. Ela sabe o caminho que ela tem que seguir, que ela tem que trilhar. Ela sabe qual é exatamente a direção. Mas para ela ir nessa direção, ela precisa se permitir. É essa coragem do louco de se lançar no desconhecido, confiar. Eu tenho uma carta num outro oráculo que eu uso de vez em quando, que traz uma frase assim: confie na sua intuição antes dela fazer sentido. A mensagem é essa: confia na sua intuição que você vai ser direcionado para o lugar certo. Esse é o seu novo começo, essa é a sua oportunidade de começar, de ou continuar, né, dar o próximo passo, ou de redirecionar a sua rota para esse caminho certo. E certo, eu tô colocando aspas porque não existe certo e errado. A gente aprende em todos os caminhos, em todas as direções. Mas é como se fosse o caminho mais fluido, mais fácil, mais aberto para você. O outro grupo que eu ia falar, eu levemente esqueci, falei demais. Como de costume, né? Eu me perco nas mensagens. E eu sempre acredito que é porque não era pra falar. Provavelmente em algum momento essa ideia vai voltar, se for pra ser dita. Mas eu ia falar algo sobre alguém que tá começando. Acho que lembrei. Pra mim existe um outro grupo de pessoas, como eu falei no início, eu tô em dúvida. Eu não sei se eu tô indo na direção certa. E essa aqui, eu disse, né, que essa aqui seria uma confirmação de que sim, você tá no caminho certo. E pra mim esse grupo é representado por essa carta aqui, esse novo começo. Novo começo como oportunidade, como esse caminho que tá se abrindo. Eu acredito muito que ele está na sua frente, ele está aberto para você. Você só não tem a coragem de ir nessa direção. Talvez faltem informações, faltem dados, falta uma segurança, uma certeza. E a certeza tá aqui. A gente começou com a carta da estrela. Ela não tá presente na leitura, mas para mim ela tá aqui dentro dessa carta. E a carta da estrela é uma carta que ela tem uma energia de sucesso, de você estar de fato indo no caminho certo e você vai alcançar o sucesso que você quer. É isso, por enquanto. Vou pegar aqui mais algumas cartas desse outro oráculo. Esse aqui, tarô na verdade, ele tem frases, 2 cartas aqui. O 9 de espadas e o 2 de espadas. Perdão pelo barulho da rua. Como eu disse, ele traz os arcanos e algumas frases para complementar a mensagem. Eu uso muito como se fosse um oráculo, exatamente, por conta dessas frases. A primeira carta, o 9 de espadas, fala sobre uma expectativa pelo pior, que tem noites sem dormir. O 9 de espadas é uma carta de um certo desespero, um certo... esqueci a palavra que eu queria usar. É uma carta de dor, de sofrimento.
Aqui ele traz essa ideia de você, a sua mente, como eu acabei de dizer, né, sobre o ego que quer proteger a gente, a sua mente, porque é uma carta do naipe de espadas, ela de alguma forma te prega essas peças. Ela começa a te contar uma história e faz você acreditar no pior. O pior é o que vai acontecer. E quando você vibra nessa frequência da perda, da dor, do pior, é isso que você materializa, é isso que você manifesta na sua vida. Se você embarca nessa história que a sua mente te conta, a nossa mente, ela pode ser a nossa pior inimiga muitas vezes. Se você embarca nessa história, é ela que passa a ser esse guia aqui. E ela te leva nessa direção do pior que você visualizou, que você pensou. O caminho para sair disso passa por aqui. É simples, mas não é fácil. Mas é simples. E a gente tem aqui o 2 de espadas. Tradicionalmente é uma carta que fala sobre uma dúvida, uma grande dúvida e um momento de perda. É como se ela traz tradicionalmente, né, ela traz, bom, pelo menos o outro tarô que eu tenho, que tem figuras um pouco mais tradicionais, ela tem a imagem de uma pessoa que está escolhendo não escolher. Ela precisa tomar uma decisão, ela precisa fazer uma escolha, mas ela sabe que não importa o que ela escolha, ela vai perder. Então ela está escolhendo não escolher nada para não perder, mas ainda assim ela está perdendo, porque ela fica paralisada. E é essa a impressão que eu tenho do que eu falei já aqui. Você não sabe para onde ir, então você não vai para lugar nenhum. Mas isso também não te ajuda. Você não está indo na sua direção do seu destino, do seu sucesso, da sua felicidade. Então você precisa fazer um movimento. Mais uma vez, a resposta está aqui, mas você precisa ter coragem. Foi a palavra que eu usei já aqui nessa leitura. E ela traz a frase de não conseguir tomar uma decisão e fingir que não tem problema nisso. Tem muito problema em não tomar uma decisão. Mesmo que a sua decisão no futuro te mostre que você poderia ter tomado outra decisão lá atrás. Como eu disse, você pode voltar, mas você precisa ir em alguma direção. Você só não pode ficar parado. Por quê? Não tem caminho, não tem destino certo. Foi essa frase que eu usei. Não tem destino certo e errado. Ou melhor dizendo, não tem destino errado. Todos são certos porque todos trazem ensinamentos. Às vezes, você fazer uma escolha equivocada é exatamente a sua escolha certa. Porque é o que te leva a aprender o que você precisa aprender, ganhar sabedoria, ganhar conhecimento, ganhar experiência, para depois fazer de fato a escolha mais importante, que vem no futuro. Então, se isso te ajuda, lembra disso, lembra desse conceito. Faz a sua escolha, toma a sua decisão, dá um passo e vê o que acontece. Sendo positivo ou negativo, é a sua escolha certa, porque te trouxe o aprendizado que você precisava. Porque é como se fosse um teste, um exercício. Ali na frente você vai de fato se deparar com uma escolha ainda mais importante, e é aí que você tem que estar pronto ou pronta para tomar essa decisão mais certa, né? Não certo nem errado. Mais uma vez. Vamos continuar aqui. O equilíbrio, a carta da temperança. A gente tem um arcanjo aqui, esse é o tarô dos anjos. A necessidade
necessidade de o 2 de copas. Necessidade de equilíbrio e moderação. Cooperação e compromisso. Espera pelo tempo perfeito. Essa é uma frase que eu estou traduzindo literalmente aqui, mas outro dia eu li uma frase que eu acho que é válida para tudo que eu já falei até agora nessa mensagem. Muito mais do que essa aqui. Na verdade, ela ajusta essa frase. Era assim: não tem tempo certo. Tem tempo e o que você faz com ele. Existe um tempo divino das coisas. Isso é fato. A gente lida com isso o tempo todo. Quando você quer que alguma coisa aconteça e ela demora para acontecer ou ela não acontece, isso é o tempo divino. É o tempo certo que as coisas precisam acontecer. Por quê? Você precisa estar pronto ou pronta. Essa jornada de aprendizado é o que te prepara para o momento certo das coisas acontecerem na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, não tem isso de momento certo, de tempo certo. Tem tempo. Tem tempo de você agir, de você fazer alguma coisa com ele, de você se movimentar na direção do que você quer. O tempo certo, o momento certo nunca vai chegar se você ficar parado esperando. Então você precisa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas e seguir. Esperando pelo melhor, esperando que você vai ter o resultado que você quer. Esperando que você tá se direcionando, né, por esse caminho, mas seguir. Confiante, mas com os pés no chão. Com os pés no chão, sabendo que pode não ser no seu tempo, mas vai ser nesse tempo divino, com certeza. E você encontra paz, tranquilidade. A carta da temperança fala muito sobre isso também, sobre essa tranquilidade. Você encontra ela nesse equilíbrio, nessa moderação, nessa confiança de que o resultado que vier é o resultado que precisa vir. Isso te dá força para se movimentar, para seguir em frente. E é só disso que você precisa. Não precisa de mais nada. Mantenha essa tranquilidade dentro de você, essa confiança e a segurança em você, na sua capacidade de fazer as escolhas certas, de dar os passos que você precisa, porque é assim que você se direciona. É assim que você caminha nessa jornada. E a última carta que a gente tem aqui, eu vou pegar mais uma carta desse outro oráculo. Ela traz a jornada da alma. Eu vou falar sobre o 2 de copas, mas vou pegar logo a carta para tirar da mão. O julgamento. A gente tem aqui o 2 de copas, que fala sobre relacionamentos. É uma carta do naipe das emoções. E ela traz a frase: um relacionamento que continua a se desenvolver, os laços se estreitando. Fala sobre perdão e a resolução positiva dos conflitos. É a única carta do naipe de copas que a gente tem aqui. Pode ser que eu estava fazendo uma leitura geral, bem geral, sobre a vida como um todo, para você encaixar na área que no momento está travada. Mas pode ser que essa área para algumas pessoas seja um relacionamento, seja não só afetivo, qualquer tipo de relacionamento. Mas eu vou trazer essa carta, e eu tô falando isso porque é uma palavra que tá aqui, mas eu vou trazer a ideia da carta do 2 de copas para o seu emocional, para você colocar o seu emocional em equilíbrio. Parte desse processo é se equilibrar internamente. Encontrar essa tranquilidade é se equilibrar mental, emocional e fisicamente.
alinhar os seus corpos, e eu já falei sobre isso aqui, lá no início do vídeo. Alinhar eles, equilibrar eles, porque é assim que você clarifica, clareia, deixa com menos ruídos essa comunicação com a sua intuição. Quando você faz isso, o 2 de copas fala sobre união, sobre parcerias, sobre casamentos, por exemplo. E eu trago ela aqui, essa ideia, como você com você mesmo, você encontrando esse equilíbrio interno de todas essas suas partes, essa união das suas partes, que é uma referência também à carta da temperança, e você com o seu caminho, com essa jornada aqui que eu comecei falando. Esse casamento é você, de fato, cruzar o caminho certo, entrar no caminho certo. Para mim, ela traz isso. Mas, claro, pode ser que estejamos falando aqui, para algumas pessoas pelo menos, sobre um relacionamento ou sobre relacionamentos, sobre o seu padrão de relacionamento, por exemplo, de você não se permitir entrar em relacionamentos, de você travar, né, se travar, levantar muros entre você e as pessoas, esses comportamentos que afastam mais do que alinham e te direcionam para o relacionamento equilibrado, feliz, que eu acredito que seja o que você deseja. E por fim a gente tem a carta do julgamento. Eu entendo que todo mundo tem os seus... Nossa, tá escuro. Eu entendo que todo mundo tem seus próprios caminhos e desafios. Uma carta que encerra aqui a sua leitura falando sobre caminhos, falando sobre desafios. Esse julgamento é a sua capacidade, para mim, eu vou interpretar essa carta assim, a sua capacidade de fazer um julgamento correto, esse discernimento que ajuda você a entender se você está ouvindo sua intuição, o seu ego, que te ajuda a perceber tudo que está te acontecendo e decodificar as informações, te trazendo para esse lugar de segurança em você mesmo, nessa sua capacidade. Porque é isso que te leva adiante. E é isso. Acho que é uma carta que fecha aqui. Eu vou trazer uma outra frase. Esse foi o oráculo que eu falei sobre a frase da intuição, de você confiar na sua intuição. Ajustes são necessários. Para mim, essa carta também se conecta com essa aqui, do julgamento. De você julgar tudo que está te acontecendo, observar, trazer esse olhar analítico para fazer os ajustes. Não é julgar a sua capacidade e com isso ficar paralisada. É julgar para ajustar. Julgar no sentido de avaliar, analisar, usando a sua lógica, sim. Como eu disse, a mente, ela pode ser a sua maior inimiga, mas ela tá aí para te ajudar. Para te ajudar a avaliar, processar informações, entender o que você precisa fazer, o que está acontecendo e o que você precisa fazer com o que está acontecendo. São esses ajustes aqui. E é isso. Esse é a chave que destranca a sua jornada, o seu caminho. Aqui a gente tem essa porta. Aqui tá fechada, quer dizer, tá entreaberta. Tem uma luz saindo de trás dessa porta. E pra mim é como se fosse a representação. Eu falei que tinha uma estrela aqui, né? Mas é tudo isso que tem luz, que ilumina o caminho, ilumina a direção. Você tá a um passo
de entrar nesse caminho certo, nesse caminho que te leva para esse lugar melhor. Você só precisa passar pelo medo, passar pela insegurança, confiar em você, fazer os ajustes que precisam ser feitos e começar nessa nova fase da sua vida. Espero que essa mensagem te ajude, te confirme aquilo que você precisava saber nesse momento. Eu vou finalizar ela aqui. Muito obrigada por me permitir levar essa mensagem até você. E lembra sempre, como eu costumo dizer, que você tem o poder de criar o seu futuro através das suas ações no presente. O objetivo dessa mensagem é só te ajudar a ter mais clareza. Espero que eu tenha conseguido. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo para ajudar o canal. Não esquece de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu espero te ver em breve. Uma ótima semana para você. Até lá!